Olá, pessoal. Me chamo Gilceia. Estou aqui para trazer mais um estudo, uma informação, e peço a vocês para que pesquisem também, É muito importante vocês pesquisarem de vocês mesmos, Para que vocês venham tomar mais conhecimento, Porque nós fomos acostumados, a não buscar esse conhecimento, a não indagar, mas sim aceitar o que já estava pronto, E não indagar mais nada, não pesquisar, não questionar, O importante é crer. Se você crê, você não precisa fazer, indagar, questionar. Você não precisa questionar mais nada. Então, nós acreditamos piamente no que foi colocado, para nós, ali na Bíblia, e não olhamos, não buscamos lá atrás a história verdadeira para que a gente venha estudar ela, E você você só vai conseguir saber o que vai acontecer, o que está acontecendo hoje, se você ir lá atrás. Se você ir lá atrás da história de Roma, antes do cristianismo de Roma ser levantado. Porque esse cristianismo e Roma levantou é meio suspeito. Por que ele é meio suspeito? Porque se esse cristianismo fosse o mesmo cristianismo dos cristãos que seguiam a Jesus e dos profetas e dos discípulos, não precisaria ter tido aquela matança, para aceitar a igreja, o sistema de Constantino, que é a igreja católica, levantado pelo imperador de Roma, colocou. Então, se ele quis fazer uma boa ação, como todos falam que Constantino levantou o cristianismo, por quê? Porque o cristianismo, depois que Jesus morreu, até mesmo quando Jesus já estava aqui, Jesus ainda andava aqui, ele era perseguido, Ele entrou no templo. Ele ia no templo? Ia. Mas várias vezes, todas as vezes que ele ia no templo, ele tinha que... Ele não era bem-vindo ao templo, entende? Os discípulos, os apóstolos, não eram bem-vindos ao templo. Mas mesmo assim eles iam lá. Por quê? Porque ali era uma estratégia de pregar o evangelho para um grande grupo de pessoas. Porque muitas pessoas se reuniam, iam muito para lá. Então eles achavam melhor, porque para apanhar um número bem maior, eles preferiam ir lá no templo. Mas não que eles levantaram o templo e não que eles aceitaram o templo, aquele sistema, que estava ali, Eles não eram bem-vindos lá. Eles iam era para poder aproveitar a situação, entende? Então, quando as pessoas falam, não, mas Jesus foi no templo, foi nas sinagogas. Gente, vocês lêem direitinho, eles não eram bem-vindos. E eles não chegavam lá e eles davam o microfone na mão deles, E mandavam eles ensinar. Não era assim. E o templo, aquele templo, ele era muito grande. As pessoas ficavam do lado de fora, se você vê, era no pátio do templo que eles iam e aproveitavam e pregavam. Mas muitas vezes eles tinham que sair, dali porque vinha os donos do templo para tirar eles,
armação para prender eles, porque eles estavam ensinando. O que eles ensinavam não era o devido que eles queriam que eles soubessem. Então eles tinham que sair. É a mesma coisa que você chegar num templo desses hoje e pregar contra o templo, eles vão botar você para fora. É a mesma coisa aconteceu ali. Acontecia lá, né? Então, quando o que eu quero trazer para aqui para vocês, que a base, né, as bases e os alicerces da sã doutrina já estava implantadas pelo nosso Salvador, né? Que a base do cristianismo estava já implantado, que o Salvador, que o Messias, ele deixou implantado. Quando ele morreu, ele já deixou implantado a base. Não precisaria de outra base, né? Ele já tinha ensinado o caminho, né? O Cristo que veio, não o Cristo de Roma, o Cristo que eles mataram, ele já tinha deixado o caminho, né? A base pronta, né? O alicerce pronto de como seria a igreja dele, né? Ele tinha deixado o caminho que você poderia seguir até chegar ao Criador. E não carecia de melhoria. Porque tem muitas pessoas que falam assim, mas, aí bota o mais na frente, né? Porque Jesus, ele falou que não precisaria ninguém buscar ele no templo, como aquela mulher samaritana, né? Falou, aonde nós vamos te buscar de hoje em diante? Aí ele falou, aí ela pergunta, ele faz uma pergunta, né? Em Jerusalém, porque em Jerusalém era o local onde existia o templo, ou nos montes. Aí ele responde àquela mulher, nem em Jerusalém e nem nos montes. Aonde você estiver, chegada a hora, que aonde você estiver, né, me acharão, me buscarão em espírito e em verdade. Então não carecia mais de melhoria. Muitas vezes a gente pensa assim, mas tem que ter um templo para reunir os cristãos, mas aí já é de nós, né? Foi isso que Constantino fez. Vou fazer um templo para reunir os cristãos, reunir o cristianismo, tá? Sendo que a doutrina que Cristo deixou não foi fazer o templo, tá? Nós precisamos entender que Cristo, se fosse para fazer templo, ele tinha falado sobre o templo e ele tinha pregado sobre o templo, entende? Se você for ver lá na Bíblia, na sua Bíblia mesmo, porque Constantino, quando ele teve o trabalho de fazer essa Bíblia, ele não pôde tirar todas as verdades, mas ele misturou a mentira junto com a verdade. E aí, para que a gente nunca chegasse um denominador correto, né? Então, muitas pessoas acham que Constantino fez uma melhoria ali, ele deu uma melhorada, né? Poxa, ele levantou um tempo que os cristãos, coitados, viviam lá jogados, se escondendo e sabe? Mas, se você for ver, eles viviam nas suas casas. Isso não é escondidismo, né? Eles não viviam se escondendo, porque na Bíblia fala que ali eles iam nas casas, em casa, ensinando, partindo pão, né? Tendo comunhão, entende? Então, se nós formos ler aqui em Tiago, né? Como que ele colocou
a igreja dele, né? Aqui em Marcos 13, né? Ó, saindo Jesus. Aqui já é outra coisa. Aqui ele fala sobre o templo, ó. Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, que edifícios, né? Admirado, né, pela grandeza do templo, né? Aí respondeu Jesus: Vês estes grandes edifícios? Tá vendo que beleza? Mas não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus, ele profetizou ali que aquela beleza toda, entende? Não restaria pedra sobre pedra. Ali ele estava falando, ele estava pregando ali sobre o templo que seria derrubado. E ele estava falando do templo que era ele, que dentro por 3 dias ele levantaria aquele templo, né? E até os discípulos se admiraram e falaram, mas como esse templo levaram anos para ser levantado? E como que você me fala que com 3 dias ele vai ser levantado? Então, a gente nota que ele não aceitava o templo, né? Aí ele fala da sã doutrina, né? Que eu sei que é em Atos, pessoal. Em Atos, não, é Tiago. Tiago 1, versículo 27, que fala: A religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas e nas suas aflições e guardar-se da incontaminação do mundo. Então, essa é a religião, essa é a base, entende? Só que é uma base que muitas pessoas não adotam, porque não tem muito sucesso, né? Não tem muita. Não vai alcançar tantas pessoas. E o interesse das pessoas no templo é alcançar um número muito grande de pessoas, né? É você ser visto por várias e várias pessoas para engrandecer o seu ego, né? E você ser chamada de missionária, de pregadora do evangelho, né? As pessoas querem ser elogiadas, né? E uma reunião dentro de sua casa, como eles viviam, os discípulos, com pouquinhas pessoas, eles não têm muito que ser, né? Não tem dinheiro, né? Não vai ter muito dinheiro para ganhar, não é mesmo? Então, temos que saber o porquê que Jesus ele não colocou, ele não adotou, ele não levantou esse sistema de templo, né? Então, que não precisava, né, de melhoria, né? Pois ele é perfeito e o que ele deixou foi definido e concreto como uma rocha, né? Então temos que aceitar a sã doutrina que o Salvador trouxe, mesmo que ela seja assim. Sendo que, se você for ver o porquê, a intenção de Cristo não foi o parecer das pessoas, que as pessoas se aparecessem, mas sim que as pessoas se unissem em amor, em união, em ajudar um o outro, entende? Que a gente não tem isso, né? A gente, com poucas pessoas, numa reunião com 10, 20 pessoas, tem como você saber da necessidade de cada um,
né? Agora, uma reunião de 500 pessoas não tem como você saber, entende? Então, o catolicismo não foi um sistema criado, né, após o governo de Constantino em Roma. Roma, depois que o Salvador, né, morreu, aí que Roma levantou, né? Se o catolicismo foi criado, obviamente não pode ser a sã doutrina, porque ela já tinha sido criada pelo Salvador, entende? A sã doutrina, ela já existia, então Roma não podia ter criado, né? É outra, né? E foi o que aconteceu. Ele criou outra doutrina. Ele voltou ao templo, ele voltou ao mesmo sistema de que Cristo veio pregar e mandando e tirando da lei, né? Porque na lei é que nós precisaríamos de sacerdote. Ele só trocou os nomes, né? De sacerdote, ele botou padre, que é a mesma coisa, que faz a mesma função do sacerdote, que é ele que é o mediador, né? E aí as pessoas vão lá no Pedro, mas ele falou, Pedro era a pedra, e sobre a pedra, que era Pedro, né, que era ele, né, edificará a igreja. Mas é que Pedro, ele era o início da construção do templo, né? Ele colocou ali Pedro como a pedra, porque ele é o início da construção da igreja de Cristo. Não como Pedro, o mediador entre Deus e o homem, seria Pedro. Ele colocou, porque não existia o profeta, esse sistema de profeta já tinha, era da lei. Então, não, a lei foi caída, porque depois que Jesus morreu na cruz, a lei não sobrevive. Quem viver debaixo dela está amaldiçoado. Foi o que ele falou, ó, a lei, quem vive debaixo da lei, vive debaixo de maldição. Então, quando ele fala que Pedro é a pedra, é porque Pedro era o início, era a primeira pedra a ser construído, né? E sobre aquela pedra que era Cristo, que ele apontou para Cristo, sobre esta pedra, né, que sou eu edificarei a minha igreja. Então, ele mostrou aquelas pedras para os discípulos. Olha, está vendo essas pedras? Não vai ficar uma que não vai ser derrubada. E depois eu vou levantar. Com 3 dias eu levantarei ela. Que era Cristo que ia levantar. Então o templo nunca foi para ficar o templo em pedra, que as pessoas levantam. Não é para levantar eles, é para levantar a pedra que é física, né? O templo físico, não o templo em pedra. Só que tem o mar do homem, né? O melhor, né? Melhor, porque, né, eu vou botar pessoas dentro da minha casa, né? Mas aí é onde está o segredo. O colocar dentro de casa, né? O viver junto com as pessoas, o que as pessoas vão te conhecer, vão saber de você, né? A nossa preocupação é essa, né? Me conhecer e saber que eu não sou o que eu pareço ser, né? Eu vivo sempre com uma capa na rua e não me mostro como eu sou na verdade. E ninguém nunca vai descobrir, porque ninguém vem nem na minha casa, eu não faço essas reuniões. Agora, se fosse dentro de casa, como Jesus ia nas casas e falava que ia almoçar com eles, né?
Ali ele poderia conhecer bem as pessoas, né? Porque quando você está fora de casa, lá no templo, você é uma coisa, quando você chega no templo, em casa você é outro, entende? Então tinha muito disso, né? Então Jesus ele deixou bem explicado como fosse, né? Para que as pessoas, você vê que aqui no, em Atos, né? Que ele fala assim, Atos 2:42, que como a igreja era reunida e nas casas, e perseveravam a doutrina dos apóstolos, na comunhão, parte do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens e partia com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com eles com alegria e singeleza de coração. Então, se eles tivessem que fazer templo, né, eles tinham tempo ali para fazer, porque eles vendiam as propriedades, né, e partia ali com todos, né. Poderia, se fosse o método do tempo, eles poderiam pegar esse dinheiro e fazer tempo para poder reunir essas pessoas, né. E aqui quando fala que perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Por quê? Eles iam no templo, sim, mas era para ensinar, era para levar uma pregação para aquele povo que estava ali ainda no método do, da lei, tá? Eles estavam levando a graça, né? Estavam levando a Cristo que libertou eles da escravidão da lei. Então, eles não aceitavam, né? E ali eles não eram bem chegados, mas eles iam, a mesma coisa, eles, eles tinham coragem de enfrentar, né? E rebater com a lei, né? Dali dos, do templo, né? Então, quando Cristo colocou essa sã doutrina, né, era para que a gente continuasse com ela. E como eles continuaram. Sendo que quando Roma se levantou, Constantino viu que a multidão era uma multidão tão grande que já estavam sendo, né, salvas e conhecedoras de que estavam vivendo debaixo da graça e que não precisaria mais do sistema, e eles estavam perdendo aquelas pessoas, os templos estavam começando a ficar vazios, né? Aí eles se preocupou, Roma se preocupou, não, peraí, daqui a pouquinho todo mundo aceita esse Cristo e desvazia tudo. E a gente vai perder o poder sobre eles, né? Aí Roma foi e falou assim, não, eu vou me juntar a eles, mas juntar do meu jeito, né? Eu vou levantar uma outra doutrina e continuar com o mesmo, com as mesmas palavras dele, que é o Cristo, aquela coisa toda. Vou adotar tudo isso. Sendo que ele adotou, mas ele trocou tudo. Tanto é que ele trocou que os cristãos não aceitaram. Aí Roma teve que matar todo mundo, mandar matar, levantou um exército,
para a cassação dessas pessoas que não queriam. Elas eram arrastadas de dentro de casa, se não aceitasse o cristianismo que Roma levantou. E ali as pessoas que não queriam ver seus filhos mortos, não queriam morrer, aceitou o cristianismo de Roma. E aonde que nós estamos até hoje, quando a gente já nasceu, né? A gente já encontrou tudo já pronto, já tinha feito o que tinha feito, né? Roma já tinha passado 1500 anos, só a Inquisição foram 1000 anos de matança para poder botar do jeito que Roma queria, que hoje está. Foram 1000 anos matando pessoas, jogando nas arenas para os leões comer, jogando nas fogueiras. Era a coisa mais horrível que você possa imaginar se você procurar na história. É que as pessoas não querem procurar. Objetos que foram criados para torturar essas pessoas, para que eles aceitassem o cristianismo que Roma trouxe, está hoje, até hoje, em museus. Só a pessoa ir lá e ver. É fatos. Não é uma coisa contada da cabeça das pessoas, é história. E as pessoas precisam acordar para entender o que está acontecendo hoje. Você só vai entender se você voltar atrás na história. Senão você não vai entender. Você vai ficar aí achando que isso aí é coisa de Deus e é Apocalipse e que vai acontecer isso. Entende? Então você precisa para acordar, despertar do sono, né? Então, o cristianismo não foi um sistema criado. O cristianismo foi criado por Roma, né? Se o cristianismo foi criado por Roma, né? A sã doutrina que já tinha sido criado pelo Salvador, né? Eu não estou falando do catolicismo aqui, tá? Não estou falando mal dele, eu estou só falando que o catolicismo foi criado por Roma, o cristianismo, tá? É a Igreja Católica Romana, né? Então ele fez aquela reunião de Nicéia, né? Preparou tudo, fez com que todos os líderes religiosos, todos os líderes e governantes, ministros, tudo, se comparecesse nessa reunião, que não foi só uma, foi várias reuniões que eles fizeram para que todos concordassem com Roma, né, com o imperador. Ele era um imperador, né? E as pessoas não olham por esse lado. Eles não olham que um império poderoso como Roma, né, inimigo dos cristãos, né, iam fazer uma coisa boa. Não ia enganar o povo como enganou, entende? Precisamos abrir nossos olhos para ver essas coisas, enxergar, entende? Porque o que vai ser de nós quando chegarmos diante do Cristo verdadeiro e a gente vai lá, não sabia, que não sabia. Era só você prestar um pouco atenção no que as pessoas estavam falando, entende? Não é para que você acredite em ninguém, é para que você preste atenção e pesquise, entende? Então, eu quero chamar a atenção que o luteranismo protestante evangélico, gospel, chame como você quiser, pois é a mesma coisa. Se ele foi criado por um homem insatisfeito com o catolicismo, Lutério, que resolveu fazer uma reforma
e a partir de então criou seu próprio sistema e protestantismo, né? Então aí a gente muitas pessoas falam, mas Lutério, ele saiu da Igreja Católica, mas ele não jogou por terra como Cristo fez, quebrou tudo, né? Ele falou que não ficaria pedra sobre pedra, porque o templo ia ser levantado depois, 3 dias depois. Então, ele tinha que jogar por terra como Cristo jogou e quebrar tudo e levantar a sã doutrina que Cristo tinha deixado. Não, ele fez só uma reforma. Mas os alicerces da Igreja Católica ficaram da Igreja de Roma. Ele só fez uma reformazinha, né? E ele dividiu. Ele só fez o que? Dividiu a igreja. Dividiu o sistema, né? E dali daquela divisão foi vindo mais divisões, né? Veio mais outra, depois dois missionários, e levantou outra de dentro da igreja de luterana, levantou outra igreja que era a Assembleia de Deus, e dali saiu dali, foi levantando outra até hoje, tá do jeito que tá, tudo dividido. Gente, eu vou deixar até aqui, mas eu volto para continuar e peço vocês que, se gostar, dá um joinha, tá? E se inscreva no meu canal. Obrigada.